Bom dia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Maria Rangel, esse é o Café com Tarô, a nossa oportunidade diária de refletir sobre a vida através das cartas do tarô. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu fiz a primeira vez e deu algum problema aqui no aplicativo que ele não conseguiu publicar, então eu tô regravando aqui. Hoje a gente vai falar, como de costume, de duas cartas, uma que a gente calcula através da numerologia kármica e uma que eu tiro ali do tarô como conselho para todos nós. Então essa carta, que foi calculada pela numerologia kármica, é o Hierofante, tá? O Hierofante é o arcano maior número 5, uma carta que está muito ligada com a tradição, com o aprendizado, com o ensino, com as tradições, os ensinamentos espirituais, com tudo aquilo que os nossos ancestrais aprenderam, que nos ajuda a elevar o nosso nível de conhecimento sem necessariamente ter que passar pela experiência. Então aqui, dentro da nossa jornada, é o momento em que a gente começa a entender como é que as coisas funcionam na nossa família, na nossa comunidade, quando a gente vai para a escola, aprende a ler, aprende a escrever, aprende os valores da nossa cultura. Então tudo isso está aqui no Hierofante. E aí, qual que é a energia que essa carta traz para as coisas que começam hoje? Seja alguém que nasce, alguém que está fazendo aniversário hoje, seja um projeto que se inicia. A importância do aprendizado, a importância da gente perceber que tudo está conectado, que tudo tem um motivo, que tudo tem uma consequência, e a gente procurar cada vez mais se conectar com as experiências daqueles que vieram anteriormente, para que a gente possa usar como conhecimento, como aprendizado, né? E a partir dali se elevar, e a partir dali crescer. O 5 também tem uma coisa muito interessante com a espiritualidade, muitas pessoas elas puxam muito a interpretação para esse lado, né? Do mestre espiritual, das orientações espirituais, e tudo isso é muito importante. Mas aqui tem uma questão sistemicamente falando que também é legal de a gente botar reparo, né? Que é a questão de a gente muitas vezes buscar na espiritualidade ou buscar nesses lugares de aprendizado uma substituição para algo que a gente não teve, né? Então, quando a gente busca na espiritualidade algo que substitua uma carência, uma falta que vem de mãe e pai, que são os arcanos anteriores, o 3 e o 4, o Hierofante é o 5, 3 mãe e 4 pai. Quando falta algo que nós deveríamos ter tomado dos nossos pais e nós vamos para a espiritualidade buscando isso, a gente tem uma grande tendência de atrair situações um pouco duvidosas, né? E a gente tem uma grande tendência de não desenvolver os próprios critérios, porque a gente começa a colocar fora a nossa fé e a nossa expectativa de que as coisas vão se realizar. Bom dia, Marcela, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? É importante que a gente saiba que nós só podemos tomar o conhecimento dos nossos ancestrais de fato para que isso se torne um repertório, para que isso se torne um lugar onde a gente tome esse conhecimento como uma fonte de referência quando a gente já conseguiu tomar pai e mãe no coração. Quando a gente não conseguiu ainda se conectar com a abundância, com a capacidade de ter sucesso, com a disciplina que vem de pai e mãe, a gente vai para a espiritualidade buscando isso, a gente não vai nem integrar esses conhecimentos espirituais e nem suprir as nossas carências anteriores. Então é importante a gente estar ligado que é uma trajetória, na verdade, né? Existe uma sequência de fatos, de eventos que vão nos levar ao próximo passo. Então primeiro mãe, depois pai, depois o aprendizado, depois o conhecimento. Então também cabe aí um questionamento de como anda a nossa relação com a espiritualidade. Então essa é a energia que vai estar muito forte para as coisas que começarem hoje, não só, né? Tem outras cartas, mas essa foi a escolhida para que a gente pudesse falar um pouquinho no dia de hoje. E a segunda carta, que é o conselho para o dia de hoje, sai aqui o 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta que ela sugere distanciamento. Não sei aí como está na tua cidade, mas aqui na nossa cidade nós estamos em lockdown e faz muito sentido, né? Uma carta que pede para cada um ficar mais no seu cantinho, cuidando da própria vida, organizando as próprias coisas, né? E aí é uma carta interessante, porque a gente pode pensar nela como um descanso do guerreiro, né?
Antes do 4 de espadas vem o 3 de espadas, que é uma das cartas mais difíceis do tarô, que vai falar de uma dor muito profunda, de rejeição, de culpa, de vergonha, de decepção. E quando a pessoa passa por um momento assim, ela vai ficar emocionalmente muito abalada, né? O 3 de espadas é realmente uma carta muito difícil. E aí em seguida vem o 4, que é aquele descanso que a gente precisa para se reorganizar, para se colocar no lugar antes da gente seguir em frente. Então o 4 de espadas também pode estar indicando, você vai ver aí o que tem a ver com o seu dia, que talvez seja legal você ficar mais quietinho, fazer um afastamento estratégico, para você lidar aí com as suas ideias, com as suas crenças, para você se reorganizar antes de você dar o próximo passo na tua vida, né? E ela também tem uma outra questão que é muito interessante. A gente falou antes de espiritualidade, né? A gente falou antes de aprendizado. E aí, muitas vezes, quando a gente passa por uma situação de muita dor, a gente vai buscar apoio em outros lugares, que pode ser, inclusive, na espiritualidade. E aí, quando a gente vai buscar esse apoio, a gente vai buscar porque a gente está sem condição, muitas vezes, de elaborar sozinho, de lidar sozinho com aquilo que está acontecendo. E aí, a gente começa a adotar esses critérios. É muito você, Marcela? Qual parte? Conta pra mim. E aí, a gente começa a adotar esses conceitos como se fossem verdades. Quando, na verdade, esses conceitos, essas ideias, essas coisas que a gente acaba praticando nesses momentos em que a gente não tá bem, seria mais como uma coisa mais transitória, sabe? Aquele momento em que eu tô numa dor muito grande e de repente eu procuro lá uma terapia, eu procuro um grupo de apoio, eu procuro alguma coisa assim para me ajudar, né? Para me orientar naquele momento de dor. Mas o que a gente aprende nesses momentos, normalmente vai se aplicar a esses momentos, é uma coisa transitória. Então, o 4 de espadas às vezes vai falar também de uma tendência que a gente pode ter ou apresentar de querer utilizar aquelas regras como uma forma da gente evitar passar de novo pela dor e pelo sofrimento. Então, aí a gente vai se limitando, né? A gente vai se distanciando das experiências a partir das ideias. E isso também não é um movimento muito legal. Então, tem muitas pessoas que às vezes passam por uma situação difícil, complicada, e aí elas não conseguem entender como é que o outro tem um comportamento X ou Y, né? Como é que essa pessoa tem esse comportamento, como é que essa pessoa faz isso, eu jamais faria isso. E aí tá a armadilha do 4 de espadas. O 4 de espadas, ele tem uma série de regramentos, uma série de ideias que a gente usa para se proteger da dor, né? E na verdade o outro talvez não seja, o processo do outro talvez seja diferente, né? Talvez você também não precise mais seguir as regras que você faz. Talvez em algum momento aquela atitude que você acha tão absurda seria cabível também para você, né? Então fica aí o convite de aproveitar esse momento em que o distanciamento social se faz tão necessário em tantos lugares. Nós aqui na nossa cidade estamos em lockdown e reorganizar um pouquinho suas ideias, né? Ver o que serve, faz um inventário, organiza aí as suas crenças, ver o que serve e o que não serve para que você possa dar, então, o próximo passo. Ah lá, Marcela tá no descanso do guerreiro. Muito importante, Marcela. É o momento de se dar esse tempo, né? Se reorganizar, deixar a poeira baixar. Aqui também tem uma coisa de uma pausa estratégica, né? Porque a gente às vezes não sabe que tudo o tempo deteriora, né? Tudo. Então, às vezes a gente também pisou na bola, né? O 3 de espadas, não sei qual foi o teu caso, mas algumas vezes ele também tem a ver com algumas pisadas de bola que a gente dá e que levam a gente para um lugar muito ruim, um lugar às vezes de vergonha, um lugar às vezes de se sentir culpada, de se sentir inadequada. E aí o 4 de espadas também vem lembrar que o tempo apaga tudo, né? Às vezes é bom dar uma retirada, fazer uma saída estratégica, descansar um pouquinho a imagem e de repente depois voltar, né, para os lugares onde a gente habitualmente está, onde a gente gosta de estar, e aí voltar com uma outra energia, com uma outra vibração. Então essa coisa do afastamento estratégico, ela também está ali no 4 de espadas. Que você fique bem, Marcela, que todos nós fiquemos bem, se cuidem, procurem na medida do possível se manter sim distanciados, como sugere o 4 de espadas, né? Para que a gente possa passar aí por mais essa onda, mais uma vez.
Beijão, um excelente dia para você. Vamos ver se agora eu consigo subir esse vídeo.